Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Nosso assunto hoje vai ser retirada de dúvidas. Então, no último vídeo que nós replantamos os Dendrobium anosmum, surgiram dúvidas e nós vamos esclarecer. Então, eu vou preparar o material que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar hoje duas plantas como modelo para retirar essas duas dúvidas. E já eu volto para a gente dar sequência no trabalho. E a nossa primeira dúvida que nós vamos tirar é sobre o replantio. Acredito que um dos nossos participantes fez a seguinte pergunta: o meu Dendrobium anosmum, ele está em um vaso de barro, as raízes estão todas em volta do vaso e ele está bem. Eu preciso replantar? Então a resposta que eu posso dar é a seguinte: eu trouxe aqui um exemplo. Essa planta aqui também é um tipo de Dendrobium, mas infelizmente eu ainda não consegui identificar. Ele está em um vaso de barro e as raízes já estão em volta do vaso inteiro, já estão até no fundo do vaso também. Como é um vaso de barro, ele serve como estaca também. Então, o vaso de barro, a argila, ela também pode fornecer uma estrutura para as plantas. Existem umas garrafinhas que as pessoas plantam as orquídeas nessas garrafinhas e põem água dentro. É uma maneira também. Então, se o vaso de barro tem esse benefício, então se o seu Dendrobium anosmum está em um vaso de barro, as raízes estão em volta do vaso, ele está pendurado, a planta está bem, e você fazer uma adubação correta, ela pode permanecer no vaso de barro. Então, o vaso de barro tem esse benefício. E aqui nós temos, então, um vaso de plástico com o mesmo problema. Esse aqui é o Dendrobium pierardi. Nós vamos fazer o replantio dele na próxima semana. As raízes estão no vaso de plástico. Só que o que acontece? As raízes, elas queimam. O plástico esquenta muito e quando ele esquenta, ele queima as raízes. Então não dá para nós deixarmos as raízes em um vaso de plástico exposto assim, porque ela não consegue desenvolver como deveria ou como desenvolve em um vaso de barro. Então, no vaso de plástico, nós precisamos replantar e pôr as raízes para dentro. O que pode acontecer? As raízes ficarem aéreas. Isso também pode, né? As raízes penduradas. Aí é melhor ainda do que grudada em um vaso de barro. Tudo bem? Eu espero ter respondido aí as perguntas, as dúvidas, porque nós não temos interesse de venda das plantas. O nosso interesse é que as nossas plantas sejam saudáveis, sejam bonitas, produzam flores e nos tragam felicidade, tá bom? Eu aguardo novas dúvidas, então na próxima semana nós vamos refazer o replantio do Dendrobium pierardi, podemos fazer até mais um do anosmum, retirando mudas e vamos dar sequência aí nos trabalhos, tudo bem? Hoje em Desvendando os Habitats, nós vamos conhecer duas plantas terrestres muito difíceis de serem encontradas. É uma Pelexia e um Sarcoglotis. Então, nós conseguimos habitats dessas plantas e vocês vão ver aí logo em sequência. Tudo bem? Espero que vocês gostem, né? São plantas assim desconhecidas do meio orquidófilo, porque não são plantas que existem para venda em orquidários, você não consegue vê-las em exposições, mas são plantas assim, para colecionadores, plantas interessantes. Nós conseguimos os habitats, filmamos, né, e estão lá preservadas. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, estamos aqui no meio da Mata Atlântica e nós chegamos aos habitats aqui da Pelexia. Pelexia é uma planta
é umícola, né, considerada umícola porque ela vive sobre a camada superficial do solo, e nós estamos aqui diante de 3 plantas. Então aqui nós vamos ter aqui até a haste floral do ano anterior e 1, 2, 3 plantas no mesmo espaço. É uma planta com folhas bem suculentas que, se ela ter sol direto, ela acaba queimando. Então ela fica bem no lugar bem sombreado. Estamos aqui. Nós vamos procurar mais e nós vamos filmar para vocês. Bom, nós estamos vendo aí mais 2 plantas, e o interessante é que todas as plantas que nós vimos, elas estavam com hastes florais, né, do ano anterior, e todas com cápsulas. Mas a dispersão das sementes não deve ser tão eficiente, porque não encontramos muitas plantas. Plantas assim isoladas, né, algumas plantas isoladas e uma aglomeração de 2 ou 3 no máximo. Acredito que a germinação das sementes não deve ser tão fácil assim, né? Planta sempre em locais assim bem sombreados, pelo menos em boa parte do dia, e para evitar queimadura. Olá pessoal, estamos de volta aqui e agora nós encontramos uma Sarcoglotis. É uma planta bastante parecida com a Apelexia, mas ela tem as folhas um pouco mais grossas e ela fica mais enterrada do que a Apelexia. Você não consegue ver o rizoma. E essa planta aqui está com uma haste onde todas as flores vingaram cápsulas de semente. Significa que nós vamos ter novas plantas aqui neste habitat. Um lugar bem difícil acesso, bem próximo ao rio, bastante umidade. Beleza? Bom, o que nós pudemos perceber nos Sarcoglotis é que a disseminação é ainda menor do que a Apelexia, né? Nós encontramos muito menos plantas da Sarcoglotis do que da Apelexia, apesar de todas as plantas estarem quase que 100% com cápsulas de semente. Alguma coisa aí, né? Ou ela é de difícil germinação mesmo, olha, mais uma planta, e aqui as cápsulas inclusive já abertas, ou seja, as sementes já haviam saído, já haviam se dissipado. E todos sabem, né? Semente é um pozinho, ele vai longe, mas o Sarcoglotis acredito aí ser mais difícil ainda do que a Apelexia. Ali mais uma planta bem escondidinha de Sarcoglotis também.